Bom dia alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse encontro de alquimistas que acontece aqui diariamente no Insta Devacrante. E depois eu compartilho a gravação no nosso canal do Telegram também de mesmo nome, Devacrante. Esse é um canal aberto para as pessoas que querem conhecer mais sobre o trabalho, acompanhar mais de perto o trabalho. Através do Telegram é o melhor local porque por lá eu consigo uma comunicação direta com vocês. Então, se você quiser conhecer, saber mais sobre esse trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, entra lá no Telegram, entra lá no Telegram e procura na lupinha o nome Devacrante e você vai encontrar lá o nosso canal aberto. E hoje, para o nosso encontro aqui de hoje, eu trouxe uma convidada que vai falar um pouco sobre constelação familiar para a gente. É uma pessoa querida e ela deve estar chegando às pessoas que têm interesse em saber mais sobre constelação familiar. Esse é o nosso tema hoje. Essa é uma ferramenta que eu particularmente não trabalho, mas que pelo pouco que eu conheço eu admiro. Eu mesmo já participei, né, de uma constelação. Não foi com essa pessoa, foi com outra, mas foi um trabalho muito legal que eu acredito muito. Então, por isso, esse é o motivo, né, que nós vamos trazer esse assunto hoje aqui. E você que está acompanhando aí ao vivo, já conhece a constelação familiar, já participou de alguma constelação? Como que é a sua experiência com esse tema? Para mim foi um trabalho enriquecedor, né, de autoconhecimento, de aprendizado. Já faz algum tempo, acho que faz uns 2 anos que eu constelei. Me conectei muito, acredito muito nessa técnica, né? O criador da técnica, o Bert Hellinger, que é uma pessoa que foi uma pessoa iluminadíssima, né? Faleceu, fez a passagem há pouco tempo, mas deixou aí esse legado, deixou aí muito conhecimento para a gente. E essa pessoa me entrou em contato comigo, né? Me conectou ontem, né? Pedindo, né? Sugerindo para a gente fazer esse encontro para falar então sobre o tema da constelação familiar. E daqui a pouco ela deve estar chegando aí, vamos aguardar um pouquinho. Se você tem interesse nesse assunto da constelação, segura um pouquinho aí que já ela deve estar chegando para a gente poder então bater esse papo. Deixa eu ver se ela está aqui. Já chegou aqui, legal. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Aqui. Pronto. Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho, ela já deve chegar, entrar. Tá dando sinal aqui de aguardando. E esse é um tema que eu gosto muito, fiquei feliz com a proposta dela. Vamos ver se ela entra. Aqui para mim tá dando aguardando, eu já fiz o convite. E uma vez que ela conseguir, então ela aparece aqui ao vivo comigo. As coisas do ao vivo são assim mesmo, né? Existem esses imprevistos aí, diferente das gravações que a gente consegue editar, consegue tirar. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Não está entrando, caiu. Deixa eu chamar de novo aqui. Aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo chamar novamente. Vamos ver. Foi mais uma vez. Ok. Agora foi. Vamos ver se vai. Aí, Oiê. parece que Conceição! Bom dia a todos. Bom dia, tudo bom por aí? Tudo, deu uma caidinha básica, mas voltei. Que bom, prazer ter você aí. Um prazer te Nossa, o prazer é rever. meu. Quanto tempo, né?
Pois é, que alegria te ver também. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Legal. Prazer, é um prazer ter você aqui. E para quem está chegando aqui, a Conceição veio hoje, gente, para falar um pouquinho sobre constelação familiar. Eu conheci a Conceição alguns anos atrás. Ela veio fazer um trabalho de renascimento lá em São Paulo. Eu estou em Minas hoje. E a gente fez um trabalho bem legal lá, bem bacana. Foram vários dias seguidos. Uma proposta que eu queria oferecer, né, que eu queria facilitar, e que depois eu não consegui facilitar mais nesse formato, né? Foi um grupo e a gente fez vários dias seguidos e a Conceição participou e depois a gente, né, estreitou mais amizade, depois ela participou de um retiro também, não foi, Conceição? Foi. Isso Legal. mesmo. Foi Fala pra gente um maravilhoso. pouquinho como é que você está hoje, a questão da constelação, né? O que você quiser e deixar com você um pouquinho. Tá bom. Bom, eu quero agradecer a você imensamente. Estou muito feliz de estar aqui, de te rever. Você sabe que você mora aqui no meu coração, né? Desde quando eu te conheci, que eu fiz o Renascimento com você, depois um workshop. Foi tudo maravilhoso, né? Foi um divisor de águas na minha vida. E de lá para cá, acabei estudando as constelações familiares. E foi uma outra terapia na minha vida, outras descobertas, outros avanços. E eu já venho trabalhando há algum tempo agora com a constelação. Que Tá dando legal. para me ouvir bem? Então, eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? É porque Eu parece que eu também. estou te ouvindo pelo celular, não pelo fone. Mas eu vou deixar assim que você está fluindo legal, não vou mexer. Tá. E aí eu também estava fazendo alguns workshops, porque a constelação familiar, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, né? Que até ele faleceu ano passado. Isso já há muito tempo, né? Ele começou com isso há uns 30 anos. Ele era professor, ele estudou psicopedagogia, psicoterapia, terapia primal, vários tipos de terapia, e ele foi desenvolvendo isso no decorrer do trabalho dele, porque ele foi padre também, e ele foi como para a tribo Zulu na África, e lá que ele começou a desenvolver umas terapias em grupo, em família, e observou algumas coisas lá na África, que ele foi desenvolvendo essa técnica, porque é algo fenomenológico, né? Apesar de que Uhum, muitas coisas que constam na constelação já são comprovadas cientificamente, mas tem a fenomenologia também envolvida. E lá ele uhum. descobriu que as famílias tinham algumas coisas características que faziam com que eles vivessem melhor, né? Então daí ele percebeu que existiam 3 leis naturais, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Vou falar só rapidamente o que é. Isso é uma coisa que permeia toda a constelação familiar, né? E fora a terapia, quando você vai ter uma terapia breve, ela é uma filosofia também, que tem muito aprendizado. E você estudando, compreendendo, você pode fazer uso disso e vai crescendo muito, evoluindo muito como pessoa, em todos os níveis, né? Então, a primeira ordem da hierarquia é a ordem da precedência. Quem veio antes é sempre maior do que quem veio depois. Então, os avós são maiores que os pais que os filhos, né? Por exemplo, eu sou menor que a minha mãe, minhas filhas são menores que eu. E no caso, por exemplo, para dar um exemplo, no caso de irmãos, tenho 3 irmãs. Primeira irmã, nasceu primeiro, segunda, terceira. Se em algum momento eu, como irmã caçula, mudo o meu lugar de posição, o que é mudar o meu lugar de posição? É querer me intrometer na vida dos meus irmãos mais velhos, não aceitando, não honrando a vida deles, o destino dele como estão, ficar dando pitaco, ficar querendo resolver, ficar enchendo o saco. Isso não é uma posição de uma irmã que está para baixo. Então a gente pode até discordar das coisas, mas não se envolver com os assuntos. E a mesma coisa acontece com os pais. Às vezes na separação, até quando criança, que o Bert Hellinger falava que a criança tinha um amor cego. E às vezes ela, quando, por exemplo, o pai e a mãe começam a ter problemas de relacionamento, o filho acha que a culpa é dele, ou ele tenta resolver, mesmo criancinha acontece isso. Ou na separação ele acaba tomando um dos lados, fica magoado. E tudo isso vai trazer problemas para ele, para essa criança posteriormente. Que ele vai querendo assumir o papel do pai ou da mãe, né? Ele entra num papel que não é o dele, é isso? Exatamente, isso mesmo. Não tá Muito dando para legal. entender. Ele Mas vai no repete papel. para a gente as três ordens, Conceição. Eu até já Vou sei, eu falar. adoro constelação, acho muito interessante. Sou fã do Bert Hellinger. A pronúncia é isso mesmo? Como que pronuncia o nome dele? Bert Hellinger.
Hellinger, eu estava falando errado. Antes de você chegar, eu comecei falando um pouquinho, e eu sou fã, acho, ele, sem dúvida alguma, né, foi uma pessoa iluminadíssima que deixou aí, e essas 3 leis eu acho elas fantásticas, sabe? Repete para o pessoal, só para a gente deixar isso bem claro, quais são essas 3 leis, por favor? Então, é a lei do equilíbrio, né, da ordem que eu estou falando agora, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e tomar. Dar e receber também, né? Dar e tomar. Ele falava que dar e tomar, traduzindo, né, para o português, do alemão para o português, o dar e tomar, o tomar tem mais força. Tá. Claro que precisa se explicar muito bem isso para se entender o que é, né? Entendi. E aí essa lei é a lei do equilíbrio, é isso? Do dar e tomar? Essa terceira é a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio nas relações, que foi uma coisa que ele foi observando, porque a constelação não foi uma coisa que ele criou assim, de uma hora para outra, foram 30, 40 anos dentro, e ele falava que era uma terapia viva, como realmente mudou. Por exemplo, a constelação que hoje eu faço, nessa pandemia eu uso muito a constelação online com bonecos, não foi ele que criou, foi uma outra pessoa que criou, e ele acabou achando muito interessante. Então ele falava que ainda ia evoluir muito, mesmo depois dele. E que bom que ele estava vivo até agora, né, Conceição? Menina, que ele estava aí, né, que a gente pegou essa possibilidade, né, e ele poder, né, ver isso evoluindo e dar né, o posicionamento dele, né, isso é incrível, né? Sim, a gente pôde beber muito tempo da fonte, né? Exatamente. Foi ele o criador. Pode falar. Mas me conta, eu queria que você explicasse bem direitinho mesmo para o pessoal, porque, né, para ficar bem claro. Então, eu acabei te interrompendo, você estava falando primeiro da primeira lei, que era a lei da ordem, lei. Isso, da chegada, né? Quem chega primeiro é maior do que quem chega depois, e existe uma certa hierarquia nisso, de honrar, né, de respeitar, né, as pessoas que vieram na frente, e a atenção para você não querer tomar o seu lugar, o lugar de outra pessoa, que acontece muito, né? E aí que criam as brigas, os desencontros, né? É por aí, Conceição, conta isso pra gente. Nossa, totalmente, você está sabendo muito, ótimo. Cria muita confusão, é assim, não é que vai criar confusão só, por exemplo, entre os irmãos, num caso do exemplo que eu dei, das irmãs, alguém sair da posição, ou sair da posição. Eu vou usar um exemplo meu, quando eu era pequena, eu já desde pequenininha já tinha uma coisa de cuidar da minha mãe. Sabe, muito cuidadora. Quando meu pai se separou dela, eu tomei meio que o lado dela. Falava para as pessoas que eu não tinha pai, que eu já estava excluindo, que é um outro problema, entendeu? Então, se você muda a sua posição como filho, ou quer mandar no seu pai, na sua mãe, achar que eles não estão vivendo do jeito certo, o seu jeito que você chegou agora é melhor. Então, você tem aquela soberba de achar que você pode, porque você estudou, porque você teve outras coisas, você acha que pode colocar pitaco, interferir na vida dos seus pais ou dos seus irmãos mais velhos. Isso dá confusão na família, isso dá uma confusão na vida da pessoa. Então, relacionamento com marido, com mulher, dificuldade de ter relacionamento, dificuldade com trabalho, a pessoa se sente excluída em todo lugar que ela vai. Existe muito tipo, ele chamava isso de emaranhamentos, né, que você tem com os que vieram antes, e aquilo causa uma dificuldade em vários setores. Por isso que as pessoas às vezes se sentem, tem aquela sensação de exclusão, se sentem inferiores, não conseguem, às vezes elas estudam muito, são muito inteligentes, mas não conseguem ir para a vida, não conseguem deslanchar. Qual que é o nome disso? Desculpa, falhou aqui na hora que você falou o nome, é o que ele chamava de quê? Qual que é o nome que ele usava? Emaranhamentos, emaranhamento, tá? Que é você sair do seu lugar e querer começar Não só isso, o emaranhamento é mais profundo, é uma coisa que pode vir com os de trás. Que aí a gente vai cair já na ordem do pertencimento. Então seria a segunda ordem do pertencimento, que todos daquele sistema pertencem. Mesmo que se você não conhecer seu pai, a sua mãe, mesmo que você seja adotado, mesmo que você tenha feito alguma coisa errada, tenha sido preso, que a família, todos pertencem àquele sistema. Mesmo que você não goste da pessoa, todos pertencem. Então você tem pai, mãe, avós, bisavós, os filhos, netos. E uma coisa interessante, que sabe também quem pertence, que é bem estranho, isso aí complica bastante? Por exemplo, todos os relacionamentos que a pessoa tem, por exemplo, ela está casada hoje, mas todos os relacionamentos que ela teve anterior, que foram relacionamentos fortes, também pertencem ao sistema dela. Olha só, interessante. E também pode causar emaranhamento nos que vem na frente.
Por exemplo, Olha. tem um homem e uma mulher que se casaram, aí tiveram uma filha, e esse homem teve um relacionamento muito forte anteriormente, e ele não fechou esse relacionamento com honra. O que que é? Ele não deu o devido valor, né? E Hellinger falava que a gente tinha que terminar um relacionamento honrando aquilo, foi como foi, mas eu agradeço por tudo que eu aprendi, porque a gente sempre aprende, né? Então, Uhum. quando você consegue fechar aquele ciclo bem, aí você não traz emaranhado. Mas quando fica uma complicaçãozinha, uma filha da pessoa pode causar problema. Ela fica, que a gente fala, identificada com essa ex-namorada. E muitas vezes a mãe sente ciúmes dessa filha, porque ela está identificada com essa ex-esposa ou ex-relacionamento. Não precisa ser casada Relação. necessariamente. Isso que a gente chama de emaranhamento. Que legal. Entendi. Essa eu não sabia, não conheci, nunca tinha ouvido falar. É muito interessante, né? As Não abordagens da é? constelação familiar. Muito rico, traz muita clareza para a Exatamente. gente, faz muito sentido no meu entendimento. O que mais, É, Conceição? Conta pra gente. Então, dentro dessas três, então, você falou da primeira, que é a da falei da ordem. ordem, agora comecei a falar do pertencimento, né? Uhum. O pertencimento, então, aí é onde a gente vai perceber também muito esse emaranhamento. Quando num sistema, lá no passado, dos nossos pais, dos nossos avós, houve alguma exclusão, porque o que é exclusão? Cada sistema tem a sua cultura, o seu jeitão de ver a vida, né? Num sistema de italianos, né? Que eu sou de descendência italiana, você todo domingo come uma macarronada com a família, tem outras famílias que não têm esse costume de se reunir. Então, isso aí então, só um exemplinho bobo, mas cada sistema tem um Sim. jeito de agir. Às vezes o que é Uhum. certo para um sistema familiar não é certo para outro. Uhum. E aí, nisso, você acaba excluindo alguém. Por exemplo, alguém no passado fez uma coisa que para aquele clã familiar não era correto. Ou ele usou drogas, sei lá, qualquer coisa. A filha teve um aborto e acaba excluindo. Ou até mesmo um aborto. E não Uhum. importa se o aborto foi provocado ou se foi um aborto natural. Bert Helling não trabalha com essa questão da moral nesse sentido. Não tem isso, Uhum. entendeu? Não tem o certo e o Uhum. errado. Se lá atrás aconteceu algum excluído, aqui na frente, eu ou os meus filhos vão acabar se identificando com isso e vão mostrar. A gente tem que incluir sempre os excluídos. Então Uhum. você pode ter um filho que tem problema de depressão. Claro que a gente sabe que a depressão são muitas causas, são muitas coisas, e Sim, eu não estou sim. aqui para Mas é tirar toda a uma questão de possibilidade, aham. medicação. A gente não Sim, fala, não, sim, vai parar de tomar legal. remédio. Mas a Aham. gente vê muitos casos de melhoras de pessoas assim incríveis, né? É assim surpreendente. Até para a gente que trabalha, a gente fica assim muito surpreso, porque é uma coisa assim tão bonita e você É, vê que a coisa vai indo, a coisa vai andando, você fica assim gratificado também de estar nesse trabalho. Eu tenho muita gratidão de é, poder ter. que E legal. começou lá com você isso, né? Que legal, Conceição. Começou na sua busca, né? Aquilo que eu sempre te falei, que eu falo para as pessoas. A gente que está facilitando é um mero facilitador, né? A gente tem um motivo de estar É, aqui e é muito legal é. quando, né, a gente consegue facilitar algo que dá resultado, mas o mérito é sempre do buscador, né? Eu acredito que o mérito é sempre do Sim. buscador. E é claro, eu tenho o meu mérito na minha busca também, né? Mas, Conceição, eu sempre Uhum. ouvi uma coisa muito interessante da constelação, e eu acho que você está me esclarecendo isso agora. Talvez eu esteja, não sei se eu estou correto aqui. É por isso que eles falam que quando você resolve uma coisa aqui, você resolve toda a árvore para trás por conta desse emaranhamento? Seria algo relacionado a isso? Quando você É isso resolve mesmo. uma questão de família aqui, você vai acabar libertando, né? Não sei se a palavra é essa, mas curando, né? Levando essa Uhum. possibilidade de cura para toda a árvore que para trás, né? Para toda a ancestralidade. É isso? Então é por conta do emaranhamento, é isso? Exatamente. Se você começa a curar alguma coisa na sua vida aqui, você não só cura e harmoniza o que ficou para trás, mas também os seus descendentes, os que vierem. Como acontece o contrário, se você aquilo vai estar sempre no seu sistema, enquanto você não resolver. Por exemplo, outra questão que pertence no sistema familiar, se alguém da sua família, avô, avó, tio, assassinou alguém, ou foi assassinado. Essa pessoa que você assassinou, a pessoa lá da família, o avô assassinou, ele também pertence à família e traz emaranhamento. Então, enquanto aquilo não se resolver, não for mostrado à luz, todos ficam emaranhados. Enquanto não vai vindo, geração. Por isso que a gente vê aquele efeito, né? Que eu falo que aparece uma máquina de lavar.
que a vida da pessoa vai sempre igual, sempre igual. Ela faz, de repente tá a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ela vai repetindo o padrão, até que alguém veja isso que está acontecendo. Enquanto não harmonizar essa situação, que às vezes a família não sabe, e é interessante como as pessoas não... eu também, a gente não sabe das nossas famílias. Eu fiz uma constelação uma vez a uma amiga minha, ela é terapeuta também, e ela já tinha feito uma constelação, ela é judia, então ela tem uma história de vida lá da época da guerra, que é muito, muito forte, né, do Holocausto, dos judeus. E quando ela fazia a constelação sempre vinha da questão da guerra para cá. E eu abri uma constelação dela, foi tão interessante, que abriu o anterior. Ela tinha uma linhagem de avós da parte paterna, que ela não sabe nem o nome. E isso apareceu na constelação. Ela falou, nossa, eu vou começar a investigar isso. Então estava totalmente excluído. Porque foi um evento tão forte, né? A questão do Holocausto, da guerra, do que aconteceu com os judeus. Sim. E aquilo que ficou para trás ficou. Ninguém fala nisso. Ela fala, nossa, moça, ninguém fala sobre isso. Da minha mãe eu sei, tá, mas o meu... Então, essa geração toda que ficou para trás da guerra é como se ela não tivesse existido. E veio à luz, a pessoa ficou tão impressionada e eu também. Então são coisas que a gente não vai percebendo. E quando a pessoa faz a constelação e vê essas coisas, ela começa a saber de coisa. É engraçado, a família começa a falar coisas que antes ela não tinha se Traz falado. a energia de volta, né? E as coisas começam a fluir novamente, a acontecer. Exatamente. Os segredos vêm à luz, né? Tem muita coisa oculta nas famílias, aqueles segredos de família, eles aparecem na constelação. E essa questão de resolver, Conceição, além do trabalho de constelação, tem alguma dica para o pessoal, alguma forma? Ou como é que é isso? Isso é mais via constelação mesmo? Como é que você percebe essa questão de resolver esses emaranhamentos aí? Não é só com a constelação. É que a constelação ela é algo muito forte, que ela traz uma luz na situação muito grande que a pessoa não está vendo. E dali ela vai se desemaranhando de situações. E ela começa, é como se saíssem vendas dos olhos dela, né? Mas você estudando a filosofia, assistindo os vídeos, hoje em dia a gente tem tantos vídeos, no meu canal tem, mas tem outras pessoas também maravilhosas que falam, fazem. Hoje em dia tem até constelação online, que meu professor mesmo que eu me formei, ele tem feito constelação online e as pessoas vêm pela internet. E o fato, por exemplo, de você representar alguém também, quando você vai numa constelação, também trabalha você. E quando você vai buscar esse conhecimento, até dessas 3 ordens que eu estou falando, é que às vezes a pessoa entende a ordem, mas não consegue se voltar para o lugar, entendeu? Eu uso também um método de meditação, que eu também trabalho essa colocação, pessoa em ordem, mas tem pessoas que ainda não conseguem. Se ela não consegue, aí sim vai fazer uma constelação, mas não é só para constelação, não. Eu acho ótimo. Eu já fiz, né? Eu achei muito legal, sou super favorável quando você falou, vamos falar sobre constelação. Eu super topei porque tem tudo a ver comigo, eu acredito plenamente nisso, né? Tem alguma forma da pessoa perceber esses emaranhamentos? Porque muitas vezes, pela minha percepção, né, como leigo, o emaranhamento muitas vezes na vida da gente aparece de uma forma que uma coisa que não vai para frente, a gente não entende por quê. Muito Existe isso? algumas coisas assim, tem isso. E o que acontece é que às vezes a pessoa fica durante muito tempo cega naquela situação, né? Ela não quer ver também, né? Porque aquilo geralmente também, traz alguma dor, né? Mas o emaranhamento... Tem um incômodo ali, e aí ela, para não sair do conforto, da zona de conforto, ela deixa aquilo quieto ali para não mexer. E aí ela foge para outras coisas, né? Sim, entendi. Então a constelação seria essa sugestão de você poder trazer à luz ali e ter muita clareza, né, dessas questões que muitas vezes vêm dos nossos ancestrais, da nossa árvore. Exatamente. Né? Trazer isso, legal. Isso. Legal. Isso, exatamente. A pessoa pode perceber que está emaranhada quando ela reage, por exemplo. Sabe, tem umas situações que a pessoa percebe que ela reagiu exageradamente, uma coisa que não era? Algo que acontece e ela sempre reage, parece que ela é tomada, parece que abre-se um campo, e ela fica furiosa com alguma coisa exagerada, depois ela fala, nossa, por que eu fiz isso? Eu não sou assim. Isso é uma questão de emaranhamento. Entendi. Todos os exageros. A pessoa, quando acha que tem muita razão de tudo, que briga porque ela tem razão, hoje a gente vê muito isso na internet. Os lados, né? Eu vejo muito emaranhamento. A pessoa briga como aquilo lá é o certo. Briga
como se as coisas pudessem ser cartesianas. As pessoas têm essa visão, elas querem brigar e elas enlouquecem, elas não têm noção do que elas estão fazendo. Emaranhamento. Uhum. E muitas vezes depois cai mais a ficha, a pessoa fala, nossa, que loucura isso, o que eu estava fazendo, que desproporcional, né? Uma coisa assim, né? Legal. Pois é, eu tomo por mim. A gente vai vendo as coisas da vida da gente, exageros que eu também fazia, inseguranças que eu tinha, que foram sido por toda a minha busca, como você falou, e a constelação mostra muito isso, né? O Bert Hellinger falava que era como se fosse um novelo de lã que você ia lá e puxava. A constelação você vai lá e puxa. Agora, vai da pessoa querer continuar puxando. Não é que é uma coisa milagrosa, a pessoa vai lá e resolve a vida dela. Não, aquilo vai se mostrar. Mexe na pessoa numa questão profundamente de alma e genética também. E se a pessoa não fizer as coisas que precisa fazer, que ela vai ter mais força para fazer, aí a coisa vai até piorando. Porque não é uma magia, entendeu? Legal, legal. Não é uma magia, isso mesmo. É bem prático a coisa, né? É. Aí, só para eu concluir a questão das 3 leis, que eu expliquei a da ordem... É, isso que eu queria. Aí ficou faltando Conceição, a do equilíbrio. Só um minutinho, para quem está chegando aqui agora, a gente já falou de 2 leis. A primeira, a lei da ordem. E se eu pudesse resumir a lei da ordem em poucas palavras, eu diria que quem chega primeiro tem, não sei se a palavra é prioridade, mas a gente precisa honrar, né, os mais velhos, né, que é a lei da ordem, que eles chegaram primeiro, então isso precisa ser honrado. Depois da lei da ordem, depois você me corrige, tá? Eu estou só falando aqui para fazer um resuminho aqui. Depois da lei da ordem, nós falamos da lei do pertencimento. Foi isso? Todas as pessoas têm o direito de pertencer. Ninguém exclui ninguém, mesmo que você queira excluir, e mesmo que você não queira olhar. E é importante que você favoreça esse pertencimento para que a coisa se equilibre, se harmonize. Exatamente. Porque se desequilibrou de um lado, vai ter que ter uma compensação do outro. Aí vai ser na sua vida ou na dos seus filhos, ou os que vêm na frente. É exatamente isso. Show. Legal, legal. Muito bom. E a terceira lei? É a lei do equilíbrio, que para mim é a que eu tive muito problema. Eu tive problema com todas, né? Que é dar e tomar, né? O equilíbrio de dar e tomar. Dar e tomar. A gente fala dar e receber, o equilíbrio, que seria assim, todas as relações, ela precisa ter um equilíbrio no que você faz. Então, eu vou dar um exemplozinho assim, bem besta. Por exemplo, vamos supor que você tem um amigo, só que você é muito rico. Sabe aquele rico nível milionário? E você adora esse seu amigo. Chega no aniversário dele, você dá um tênis daquele bem caro. E aí ele, como tem uma condição de vida simples, ele não pode te retribuir quando chega o seu aniversário. Aí, como não bastasse isso, no Natal, você é amigão do seu peito, você vai lá e dá um carrão pro cara. E ele não consegue retribuir. Como é que esse indivíduo vai ficar se sentindo? Isso balança a relação, né, Conceição? Isso dá uma estremecida, né? Como é que você vê isso nas relações amorosas? Tem um olhar para isso? Como é que você vê? Tem também. Então, é nesse caso, quando a pessoa, um dá mais, outro menos, esse que dá menos, ele vai ficando assim, ó. E para compensar, geralmente ele vai brigar com você e vai fora. Isso é a mesma coisa no relacionamento. E o dar e o tomar não é só em questão financeira. Se, por exemplo, tem um relacionamento, namoro, casamento, e um faz mais que o outro, um se doa mais pro casamento, ou um fica muito em cima do outro para querer cuidar da vida do outro, porque no relacionamento os dois são iguais, não existe hierarquia. No relacionamento os dois chegam do mesmo tamanho, pai e mãe, marido e mulher, namorado, tem o mesmo tamanho. Quando um quer ficar maior que o outro nessa questão de se doar ou de fazer, e até financeiramente, que acontece muito, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio até na questão da pessoa para compensar para ir, né? O que está fazendo mais, geralmente o que está aqui embaixo, para compensar tudo isso aqui, ele trai. Eu sei que é horrível quem está ouvindo isso, mas é isso aí. E é comprovadamente, gente. É um negócio incrível. A pessoa se sente inferior. E o que a gente faz? A gente às vezes acha que faz porque a gente fica achando que é boazinho. Na realidade, a gente faz muito porque a gente quer se sentir superior. Inclusive nas questões de caridade. Não tem nada de errado em fazer caridade. Faz todo sentido, faz todo sentido. Tem que saber fazer caridade. Isso. Outra coisa que é importante, que é uma dica legal para as pessoas, é para a gente só ajudar alguém quando a pessoa pedir. Olha que claro legal. Que eu não estou falando de uma questão de caridade, de quando a pessoa está com fome, de você poder dar um dinheiro para uma instituição, não é isso. Porque às vezes você dá o dinheiro e ninguém nem sabe, né?
É uma questão que você... Eu era muito assim, eu queria ajudar, eu me achava a super heroína, e aí eu ia carregando o peso de todo mundo, porque eu pego, ai, nossa, minha irmã, meu Deus, eu vou lá. Quando eu faço isso, eu tô entrando no emaranhamento da pessoa. Se eu fico resolvendo o problema dos meus amigos, eu vou entrando, eu tomo aquele emaranhamento dela pra mim. Por isso que a pessoa às vezes se vê naquele peso, aquela depressão, que ela não consegue sair do lugar. Mas a pessoa faz isso, não é porque... Eu sei que é horrível, as pessoas contestam, tem gente que vai brigar comigo, mas é a pura realidade. Se as pessoas pararem para olhar com outro olhar, elas vão ver que é muito nítido. Toda vez que você quer ajudar demais, é uma necessidade que você tem de ser superior. E que muitas vezes vem escondida atrás dessa questão de ser boazinha demais, bonzinho demais, e que é socialmente aceito, né? E precisa tirar isso, porque isso não equilibra nada. Né? Eu lembro, tinha um terapeuta que falava muito isso, ele falava o bonzinho combina com o malzinho, sabe? Que o equilíbrio não é isso, o equilíbrio é o justo, né? E ele nem era da constelação, mas eu gostava muito disso, e depois eu li isso na constelação também, achei muito legal, muito pertinente, faz todo sentido para mim, né? Em trabalhar, viver dentro do justo é o mais legal, né? Do equilíbrio. Né, nas trocas verdadeiras, e quantas pessoas vão manipulando as outras através dessa questão do boazinha, né? Adorei que você falou isso aqui, porque isso realmente precisa de atenção, né? A pessoa, e ela não faz porque ela não tem essa consciência, a maioria das vezes ela não tem essa consciência, mas alguma coisa, o entendimento dela é que quanto mais ela faz, mais boazinha ela é, né? E muitas vezes ela vai criando esse emaranhamento aí, e entrando nessa situação aí que não vai trazendo luz, não vai trazendo solução, né? Vai muito mais confundindo do que equilibrando, né? Exatamente. Eu não sei se a gente está com tempo ainda, só para eu contar uma historinha rapidinha. Claro, o tempo é todo seu aqui, Conceição. Prazer ter você aqui. Não podemos esquecer de deixar seus contatos, tá? Isso aí não podemos... Querida. Eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo colocar um link que eu tenho aqui. Tá. Já que você tocou no assunto, eu vou colocar esse link. Esse link é um vídeo que eu tenho de uma cliente minha, e ela gentilmente, carinhosamente, fez um vídeo contando da transformação na vida dela. Tá no YouTube. As minhas redes sociais, no Facebook é @ConceiçãoDep, ou Conceição de Paula. Eu posso colocar aqui daqui a pouco. Mas se as pessoas entrarem nesse link, que é mais fácil aqui, mas eu já coloco, vai cair direto nesse vídeo, porque eu fiz uma promoção, porque eu tô querendo expandir isso para as pessoas que também não conhecem, que nunca ouviram falar. Eu tô fazendo um trabalho assim bem de formiguinha. Eu atendo muitas pessoas me passam pelo WhatsApp, e eu explico, passo vídeos, eu vou explicando o que é. Porque uma pessoa, quando vai constelar, ela não pode chegar e constelar do nada, né? Ela tem que conhecer alguma coisa. Então, geralmente, eu vou explicando, eu vou passando vídeos, vou tirando dúvidas. Aí ela vai ver se tem um tema, se esse tema tem força, aí eu constelo, senão não constelo. Legal. Esses vídeos que você está falando, eles estão no Facebook ou no YouTube? Eu tenho no Face, então esse aqui que eu coloquei é do YouTube, mas eu tenho no Face, que é Conceição de Paula, e eu tenho no Instagram também, que é Conceição de Paula. Esse vídeo em particular é onde está a promoção. Se a pessoa linkar, tem a logo lá com o meu nome, e tem um vídeo dessa minha cliente, Vânia Sene, e lá ela conta, e lá tem as regrinhas de como participar. Eu estou fazendo uma promoção, eu vou sortear no dia 30 de agosto 5 constelações. Peraí, vai sortear quantas? 5. Legal. Engraçado. E aí a pessoa entra nesse vídeo, assiste o vídeo, e lá tem as regras, né? Que é compartilhar, curtir, escrever lá, eu quero ganhar, lá tá tudo direitinho. Que e legal. aí, no dia 30, eu faço um vídeo para falar quem foram as 5 pessoas. Se a pessoa já conhece a constelação, tranquilo. E aí eu coloquei lá também, que as pessoas que não conhecem, eu vou dar uma assessoria individual para cada uma delas, para explicar, para fazer um trabalho, para preparar a pessoa, às vezes ela não está preparada, e aí sim dá a constelação, porque não é uma coisa, é uma coisa muito séria, né? Com certeza, com certeza. Você só me conta uma coisa que antes de você contar a história, eu vou deixar ela para o final, né? Qual está sendo o seu maior desafio em levar a constelação para as pessoas? O que você percebe quanto ao seu maior desafio? Ontem mesmo eu fiz um post aqui no meu Insta, no Stories, falando que o meu maior desafio no momento é refinar a minha fala para que as pessoas que são leigas no assunto consigam vir participar, né, dos trabalhos que eu estou facilitando, né?
Esse para mim é o meu maior desafio, sabe? Então eu estou trabalhando muito nisso, estou focando muito nisso. Com você, o que você percebe que seria o seu maior desafio para levar esse trabalho maravilhoso da constelação, com toda a integridade que você tem, seriedade, que eu super recomendo, te conheço, sei da pessoa que você é, né? É um prazer muito grande você estar aqui falando disso tudo, trazendo essa clareza. Eu quero, inclusive, pedir desculpas aí à audiência, porque normalmente nas lives eu fico lendo e conversando com as pessoas, né, quando eu estou sozinho, mas hoje não tem como, gente, porque ou eu presto atenção ou eu vou responder vocês aqui, né? Me conta um pouquinho disso. O que você acha que é o seu maior desafio hoje, se for tudo bem para você falar sobre isso, né? Não, é sim. O meu desafio é achar uma linguagem mesmo que eu consiga chegar nessas pessoas, porque foi acontecendo de eu chegar em umas pessoas que não conhecem nada de constelação. Eu falei, bom, legal, vou abraçar isso e vou tentar fazer vídeos numa linguagem simples. E existe umas questões que às vezes as pessoas confundem um pouco a constelação com algo espiritual. Não que não seja, porque tudo é espiritual, né? Tudo faz parte. Mas as pessoas levam para um outro lugar. Que é muito prático, né? Caridade, Você está querendo dizer que a constelação é algo bem prático que a pessoa vai trazer para resultado na vida dela aqui no presente, no aqui e agora. É isso? Exatamente. Ah, Isso. legal. Mas eu preciso trazer essas pessoas para entenderem. Então eu tenho que explicar um pouco a filosofia do Bert Hellinger. O Bert Hellinger, assim, eu falando assim, parece fácil. Quer dizer, para mim agora tá fácil. Essas pessoas, a gente fala essas coisas que para você também já entendeu, as pessoas não entendem. Quando eu falo assim, a pessoa que dá mais a outra vai ser traída, a pessoa fala, não, essa mulher tá louca, entendeu? E os livros do Bert Hellinger, eles são muito difíceis de ler. Muito difícil. Eles estão bem assim, você tem que ler, reler. Então, o meu desafio é esse mesmo, é colocar traduzir uma isso para ficar de uma maneira que as pessoas possam, porque eu acho que isso é uma coisa para todo mundo. Não é uma coisa para uma classe. Isso pode abranger todo mundo, os conhecimentos dele, a filosofia, entendeu? E qual você acha que é o melhor benefício que a pessoa tem quando ela passa por uma sessão de constelação, ou quando ela consegue fazer esse trabalho, né? Esse como é que é? Desemaranhamento? Desemaranhar. Desemaranhar. O que isso traz na vida da pessoa de prático, né? A gente está falando que isso é prático. O que isso vai trazer de prático para a pessoa? Vamos deixar isso bem claro aqui. É assim, quando a pessoa faz uma constelação, isso é legal explicar. Tem que ter um tema. O que é esse tema? É uma dor. A dor pode ser física e pode ser uma dor emocional. Por exemplo, a pessoa tem um vazio aqui dentro, ela não sabe o que é, ou ela se sente excluída em todos os lugares, ela não se sente adequada nos lugares, ela tem uma insegurança, ela tem problema de relacionamento, ela tem problema com dinheiro, faz, não dá certo, ela vai fazer um tema. Aí, às vezes, a pessoa fica agoniada e quer constelar vários temas. Mas não é assim que funciona, é como um jogo de dominó, né? Aquela coisinha do dominó, o efeito dominó. Ela constela um tema, vamos supor, relacionamento, mas aquilo vai reverberar de uma forma que vai mexer em vários aspectos. Então ela tem um ganho de uma evolução, ela vai olhar para uma coisa que vai mexer, não é uma coisa racional, a constelação não é uma coisa que eu posso ir muito no racional. Quando eu vou entrevistar a pessoa para constelar, quando ela está muito aqui, eu quero entender o que isso aconteceu, eu tenho que trazer ela sempre para o coração, para o emocional, para a alma dela. A constelação a gente sente. Depois a gente vai entendendo algumas coisas também. Então ela precisa entrar nesse meio. Aí o que vai mudar de prático? E para ela escolher esse tema, ela escolhe um tema principal? Como é que ela faz para escolher esse tema? Então, no momento, eu geralmente ajudo, ou no dia, ou anterior, se a pessoa fala, você tem o tema? Quando ela me fala o tema, eu já vejo se aquilo tem força ou não, senão eu ajudo ela a chegar num tema. O tema é aquilo que tem maior dor. A questão é que as pessoas às vezes estão muito desconectadas, elas não estão conectadas ali com a dor. Então eu tenho que fazer um trabalhinho para fazer ela sentir ali. Então eu faço uma meditação, a maneira como a gente faz a entrevista, faz a pessoa voltar. Agora tem gente que não consegue. Aí eu falo para a pessoa, olha, você não está preparada para fazer a constelação, vamos fazer um trabalho ou outra terapia para você conseguir chegar, porque senão também não vai. A constelação não é uma coisa que a gente comanda, né? É o campo que comanda. Se eu for abrir uma constelação, a constelação não tiver força, eu não consigo abrir. Não sou eu que estou no comando, né? Eu estou a serviço, que a gente fala, né? E na prática,
eu vou falar por mim, muitas coisas se resolvem. Hoje em dia eu faço tantas coisas que antes eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, mas não conseguia. E Até não mesmo entendia tá por aqui. que não conseguia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu falei com você ontem, você falou, vamos fazer uma live amanhã às 9 da manhã? Se fosse antigamente, eu falava, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu me preparar. Não, vamos. Então hoje eu estou fazendo e realizando. E é uma coisa sensacional, que antes eu tinha uma preocupação que os outros iam... Eu não tinha problema com errar, não podia errar, eu tinha que ser perfeitinha. Uhum. Então, exemplo prático, hoje eu faço, eu não tô, sabe, se a pessoa... Porque se ela tá achando ruim, é dela. Então, como eu não tomo mais o que é dos outros, eu fico com o que é meu. E eu sei que eu erro também e tá tudo bem. Que legal. Então, isso é um exemplo prático. Isso é um exemplo Mas, prático não é que que a você pessoa... conseguiu através da constelação. Isso. Legal, Teve outras legal. coisas também, né? O Sim, conjunto, o sim. trabalho que eu fiz com você, né? Sim, Mas sim. não é uma constelação que vai resolver a vida da pessoa. Mas ela vai conseguir ganhar uma força. Tem situações que a pessoa ganha uma força para... Depende também do nível de consciência que a pessoa tá, né? Porque é como se fosse tirando camadinhas, né? Mas ela já conhece, ela consegue ganhos incríveis. Ela consegue melhorar na autoestima. Ela consegue, às vezes, buscar dentro dela, achar aquilo que ela nasceu para ser, aquilo que está dentro dela que ela não sabia. Às vezes ela estava numa profissão que não preenchia ela, e ela consegue ter força para ir para aquilo, entendeu? Ela consegue se abrir para um relacionamento, que às vezes estava na cara Tirar dela um trauma, e ela não né? Um conseguia. peso que estava travando ela e se abrir. E muitas vezes a pessoa acha que esse peso vem de uma coisa aqui, uma coisa bem menor, né? E ela coloca o nome disso nessa coisa. Mas se você vai ver direito, isso vem de uma coisa muito maior que faz muito mais sentido. E quando a ficha cai, a pessoa fica completamente abismada, né? Ela fala, meu Deus, faz todo sentido. Porque o que a pessoa muitas vezes pode fazer é pegar uma coisa... E aí eu não estou falando só de constelação, né? Mas aproveitando o gancho, pegar uma coisa muito menor e ela justifica tudo naquilo, né? E aí nessa tirada de camadas... ela vai e cai toda... eu falo muito, Conceição, acredito muito que o desenvolvimento pessoal, né? Existem tantas ferramentas maravilhosas, né? E a pessoa tem que encontrar, né? Não é eu torço para essa e pronto, final, e fechei aqui. Né? É experimentar mesmo, é se encontrar e ver o que... né? Porque as coisas estão aí. E às vezes não é através do renascimento, às vezes não é através do tantra, às vezes não é através da meditação, às vezes pode ser uma parte através daqui, mas uma outra parte através dali. Né? E se abrir, porque isso tudo vai promover leveza, isso tudo vai promover autoconhecimento, viver melhor, né? Brilhar, né? Fazer o que a gente de fato veio fazer aqui. Né? Então eu acho, eu sou super a favor desses experimentos, dessa possibilidade, abrir possibilidade, né, para as técnicas. Hoje com o advento da internet a gente vê como que as pessoas estão... Está se mostrando, não é que as pessoas estão se mostrando agora, né? Porque às vezes você conhece uma pessoa pessoalmente e você vê ela colocando umas coisas na internet e fala, gente, o que é isso, né? Você vê a pessoa está perdida no mundo, porque você fala, nossa, eu não sabia que a pessoa seria capaz, né? Esses discursos de ódio que a gente vê na internet, porque a pessoa tem naquela dualidade, ela acredita só naquele sim, não, certo e errado. E o mundo é muito mais amplo que isso. Então, quando ela consegue abrir mão, se desapegar das certezas dela, e é muito difícil desapegar de certezas, de crenças que às vezes ela nem sabe que tem, é um processo, né? Quando ela consegue fazer isso, ela se abre, parece que é uma chavinha que vira, né? Vira. E aí, Libertadora, nossa, né? como que eu fazia carregando isso, esse peso gente? todo até aqui sem saber porquê, né? Assim, Pois é. Aí a pessoa fala assim, pô, e eu carregando esse peso todo até aqui, cara, sem saber porquê, não é possível, sabe? É muito legal essas fichas que caem, né? Conceição, me conta uma coisa, antes da gente passar para essa história, que eu quero muito saber dessa história, eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre uma coisa, que é a questão do ser maior, né? Quem chegou primeiro é maior. Para que isso não fique, nem você falou, tem gente que debate um pouco com isso, que não aceita, para que isso não fique uma coisa mal explicada ou mal falada, para que isso também não entre na questão... o que talvez, não sei, a gente poderia explicar é o seguinte, essa questão é uma questão dentro da família, a lei da ordem, ela vale dentro da... Que nem você falou, no relacionamento amoroso não tem isso. São do mesmo tamanho. Isso. Né? E essa questão do maior, do ser maior ou ser menor, é dentro da família? É dentro da sua árvore de ancestrais?
Isso tem a ver com o trabalho? Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Tem a ver com a família, tem toda a questão da ancestralidade, e é o maior, assim, não é uma coisa com arrogância, né? Eu vou falar, você vai fazer. Não é. Você tem seu pai, sua mãe, você já tá adulto, né? Fala, eu tô adulta, e o que é eu me colocar no meu lugar de menor? É eu, primeiro, honrar a história deles. Não querer ficar... Sabe? Mas se tivesse feito assim, mas você brigou com meu pai, você brigou com a minha mãe, mas você podia ter me ajudado a fazer aquele curso, você não fez, por isso que eu sou assim. É querer colocar coisas que você, como adulto, pode fazer, colocar no colo do peso, no colo do seu pai e da sua mãe. É honrar isso, não se mete, respeitar. Entendeu? Nada que você não possa conversar com a sua mãe sobre alguma situação, mas você não pode querer impor, que a gente vê isso acontecer muito. Eu fiz isso muito na minha vida. Absurdamente, achando que estava ajudando, né? E então é uma coisa assim, não tem essa coisa da arrogância, é uma coisa mesmo de respeito, é uma coisa de interna, honrar não é mesmo, da, né? De honrar quem está primeiro, né? O lugar de cada um. Isso. E que é uma coisa dentro da família, então, né? Não, isso se expande. É que a pessoa, ela costuma olhar só para a vida dela, que está sofrendo, ela não olha. Porque os nossos antepassados, pai, mãe, avós e outros, eles passaram por muito mais dificuldades que a gente. Então a gente precisa honrar, porque se a gente tem uma vida um pouco melhor, que às vezes a pessoa não dá nem valor porque ela tem, mas se ela consegue viver um pouco melhor hoje, todos nós, enquanto planeta, vivemos melhor por causa do que vieram antes e desbravaram e fizeram tantas coisas, benefícios, a internet que a gente está fazendo. Então tem que ter uma honra por tudo que foi, né? Mas isso vai para todos os âmbitos, de trabalho, o chefe, geralmente se você começa a ter problema com o chefe, geralmente tem alguma ligação com alguma autoridade na sua família, né? Pai e mãe. Tem a questão eu não trabalho com isso, mas tem aquela constelação organizacional, né? Que eles fazem em empresas. Também tem que ter uma hierarquia para saber, às vezes tem sócios, ou tem um fundador, tem também a mesma questão. Legal. Em todos os âmbitos, de país, de política, todos os lugares tem essa hierarquia. Mas não é uma coisa de soberba, não pode ter soberba nem no que é maior, nem no que é menor. Certo, é gerar um equilíbrio, entendeu? O respeito, entendeu? E quando gera, as coisas fluem, né? As coisas se harmonizam, né? Isso é legal, muito legal. Exatamente. Numa empresa, por exemplo, que às vezes a pessoa tem algum problema de que as coisas não dão certo, não vão, ela tem que, na constelação que a gente vai ver, mas tem caso que às vezes tem o caso de uma pessoa que tinha um restaurante e teve um funcionário, um garçom, e ele, quando saiu, processou o restaurante, teve muito problema. E depois que ele fez isso, o dono tomou várias atitudes, assim, jurídicas, se estruturou, e mesmo assim o restaurante, ele conseguiu muitos avanços, mas a coisa estava enrolada, né? Eu tinha um problema com garçons, que quando um era bom, saía, não ficava aquele rodízio. E foi se ver durante a constelação que ele precisava agradecer, honrar esse funcionário que foi. E a pessoa fala, nossa, mas eu vou agradecer a pessoa que me prejudicou? Ué, mas não foi graças a esse acontecimento que você conseguiu fazer tudo isso? E diz que essa pessoa relutou, depois acabou fazendo uma homenagem tanto a esse garçom antigo como aos outros, né? E daí a coisa foi deslanchando, entrou em ordem. Legal, ótimo exemplo. Aí você fala pra pessoa assim, nossa, agradece aquela pessoa que te ferrou. Não é? Claro que tem aquele momento que você passa pela raiva, né? Não é que você tem que virar santinho, né? E outra coisa, quando acontece alguma coisa que a pessoa te prejudica, Bert Hellinger falava que judicialmente você tem que tomar providências, tem que haver a compensação. Mas isso não quer dizer que depois você não possa equilibrar aquilo dentro de você. Nossa, ele me fez aquilo, mas graças àquilo eu cresci. Mas judicialmente, se você precisar, você tem que tomar as suas atitudes. Entendeu? É legal isso que você está falando, que tem a ver com perdão também, né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar porque ela acha que se ela perdoar, ela está sendo conivente com aquilo. Né? Ela tá entrando de acordo com aquilo que não é verdade. Você pode, inclusive, perdoar uma pessoa e processar essa pessoa. Você está perdoando essa pessoa energeticamente. Você não quer carregar esse peso e não quer mais vínculo com essa pessoa energético. Né? Você está equilibrando esse assunto, mas você não quer dizer que você não vai tomar uma providência que seja judicial, ou que você precisa conviver com essa pessoa, ou amar, ou enfim, né? E essa questão... Oi? Travou aí? Falei exatamente.
Mas legal, Conceição, muito bacana. Eu acho que trouxe muita luz aí pra gente hoje aí, esclareceu bastante, né? Fica à vontade aí para contar a história, eu quero saber muito, ou se quiser terminar, né? É seu aí, o tempo é seu, estamos te ouvindo. Ó, só vou avisar as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais. Eu estou colocando o link lá de um vídeo que eu tenho. Aí tem meu canal, Conceição de Paula. Legal, legal. E o Já vídeo tá no coloquei aí seu também no canal aí, Facebook. né? Tá em todos, né? Tanto Legal, no Facebook, no Insta, é sempre Conceição de Paula, @Conceição de Paula. ótimo. Uhum. Mas nesse link, especificamente, tá o vídeo da minha cliente, que ela conta da experiência dela com a constelação. Legal. E lá tem a promoção, que tem as regras para participar Dessa promoção, você vai sortear 5 constelações. Olha que legal. Porque é uma oportunidade para a pessoa que às vezes não está, ou não conhece, ou não está com condições de fazer. E aí daí a pessoa faz a constelação, a coisa dela vai, mais para frente ela consegue fazer outras coisas, né? E a gente vai trabalhando assim, a gente ganha, mas a gente também dá a nossa parte para a humanidade, né? Na nossa contribuição, é assim que eu trabalho. Claro, ótimo. As pessoas estão falando aí que estão adorando, que vão seguir, né, os comentários aí, muito bom. Tô vendo aqui, legal, tô adorando. Então, essa história do... Peraí, deixa eu lembrar qual das histórias que eu ia te contar. Ah, sim, lembrei. Meu professor contou uma história uma vez, que tinha um médico numa cidadezinha do interior, e ele era muito bom, médico de família, muito reconhecido. E ele conseguia tratar as pessoas estavam quase morrendo. Tinha uma fama, né? Num dado momento, uma família, tinha uma moça nova, ela ficou ruim, o médico foi lá, esse médico foi lá, analisou, falou para a família, olha, ela realmente não tem condições, ela não vai ficar muito tempo, né? Ela não tem muito tempo de vida, tal. Mas a família ficou muito inconformada e ficou cutucando ele. Nossa, mas o senhor... Começou a mexer no ego dele, né? Mas o senhor é tão bom médico, como assim o senhor não vai conseguir? Não pode ser. E ele se deixou levar por isso. Esse médico, ele tinha uma coisa dele, que ele, quando ele tinha ele viu o paciente, ele sabia quando a pessoa ia morrer, porque ele disse que ele via a morte na cabeceira da pessoa. Uhum. E como ele tinha visto dessa moça, ele falou isso. Então ele, como ficou mexido ali, que as pessoas cutucaram ele, cresceu o ego dele, ele foi lá de novo atender a moça que estava adoentada, ele já tinha visto a morte na cabeceira dela. O que ele fez? Ele pegou a cabeceira da cama e virou para enganar a morte. E foi para a casa dele. No dia seguinte, a moça renasceu. A família feliz da vida. Nossa, né? Aí ligaram para o médico para agradecer. Quando ligaram, a mulher atendeu já com uma voz meio tristonha, perguntando, o doutor fulano. Aí ele falou, nossa, infelizmente não vai poder porque ele morreu. É uma historinha forte para exemplificar como é que você toma o emaranhado da outra pessoa. Exato, perfeito. Muito bem ilustrado. Não é legal essa história? Sim, sem dúvida alguma. Bem legal. Bem legal. Que ótimo, Conceição. Que ótimo. As pessoas estão se manifestando aqui, né? Estão aí com o canal. O seu Insta aqui é Conceição de Paula também, né? Só tem o underline, né? Fica Conceição, underline de Paula. Ótimo, ótimo. Conceição, underline de Paula. Se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é a melhor forma? Pode entrar pelo direct? Pode entrar. Você quer deixar meu zap aqui? Eu também posso deixar. Não, você que escolhe. Fica à vontade. Não, pode deixar, pode não deixar. Como for, você fala qual que é a melhor forma e as pessoas... Estou vendo que as pessoas estão gostando, estão querendo conhecer mais, né? Elas vão entrar lá no YouTube, vão ver pelo link lá, né, a promoção. Isso. Mas eu deixei meu WhatsApp aqui, que aí dá para eu também dar informação. Pode entrar pelo WhatsApp também. São Paulo, pode entrar que eu passo informações, passo os vídeos, passo meus canais, se a pessoa não conseguir entrar. Legal, Marissa colocou aí pra gente também o Conceição de Paula. Obrigado, Marissa. Ela colocou aí. Isso, obrigada. É isso mesmo. Querida, brigadão. Tem algo mais que você queira falar que você não falou ainda? Eu quero pedir para as pessoas que forem lá no meu canal, que tiverem dúvidas, colocar lá as dúvidas, porque aí me ajuda muito para fazer outros vídeos. É mais ótimo, fácil, é verdade. É verdade. Eu vou lá onde a pessoa está e pá. Porque não adianta ficar falar aleatoriamente sem entender, né, qual que é a dúvida. Você consegue ser muito mais preciso. Muito bom. Querido, legal. Nossa, eu tô tão feliz. Tá aqui, que bom, ter conversado esse papo gostoso com você,
Eu tenho que Sim. agradecer tanto por tudo, né? De você fazer parte de alguma forma da minha vida. Foi muito importante, ainda é. Que bom, A Mayra que te bom. mandou um beijo. Ah, querida Mayra, com certeza, adoro. É, Aham. É isso e só mesmo. agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos É, que acompanharam, viu? é. E aí, qualquer dúvida, é só mandar o zap lá nos meus canais. Estamos aí. E quando você precisar de alguma Legal, coisa, eu tô aqui também. legal, Conceição. Foi uma honra ter você aqui, um prazer muito grande sempre falar com você. Deixo aqui um beijão para a Mayra também, né? Espero que logo mais esse momento aí de reclusão vai passar, a gente vai estar junto de novo, se abraçando, né? Ah, se Deus Compartilhando aí quiser. presencialmente. Fico feliz aí, quero Sim, agradecer muito as pessoas que acompanharam aqui, os comentários, né? Foi bem legal essa conversa, acho que foi bem enriquecedora, né? Trouxe muita, esclareceu muito, né? Esse trabalho tão lindo que é da é, constelação familiar. Fico feliz de te ver, né? Entregue aí, né? Me parece assim, a impressão que eu tenho que você encontrou algo que te faz muito bem, né? Esse trabalho, né? Que você está fazendo com tanto amor, com tanta devoção, assim, verdade. muito bom mesmo, fico realmente feliz. E que sirva de exemplo para as outras pessoas também, né, para a gente acreditar, para a gente ir em busca, né, do É, que exatamente eu vim fazer aqui, né, desse propósito, dessa coisa exatamente. maior. Algo que faça bater aqui, né? Forte no Exatamente, peito. faça bater aqui, brilhar aqui, né, brilhar os olhos, Isso, né, é. e essa abertura, gente, não tem que ser uma coisa ou outra, né, essas ferramentas estão aí a nosso serviço, e a gente tem que, né, compartilhar mesmo, levar para as pessoas saberem quanto mais melhor, porque cada um vai virando uma chavinha num lugar, vira no outro, e eu acredito muito nisso, nesse formato aí. E é isso, Olha, a então, galera vamos. tá comentando aqui, que legal, né? Tá Que legal, o muito, pessoal tá participou comentando bem. muito, tá Muito cheio bom. de comentário aqui. Eu acho que vai ter bastante Legal, gente aí te procurando, né? Porque realmente é um trabalho que legal. merece essa atenção. Obrigadão, Conceição. Um beijo grande para você no seu coração. Muito bom falar com você. Desejo que você e todos aí que estão nos ouvindo, né, cada vez encontre mais luz, tire mais peso das costas, né, e que a gente consiga, né, vibrar, levar essa vibração de luz, de tranquilidade e cada vez mais, né, de forma prática para as pessoas colocarem, né, na vida aqui, no dia de hoje, né, ter resultados aqui. Eu acredito muito nisso também. E a gente vai ficando por Sim. aqui. Gratidão a Obrigada, todos querido. vocês, um ótimo Gratidão. dia e até a próxima aí. Beijo. Beijo, Valeu. beijo. Tchau. Tchau, tchau.